queridos, a paz, sejam bem-vindos a mais um Rema. Eu sou a Letícia Campos e antes da gente começar, já deixa aqui embaixo o seu joinha, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir e também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, hein, para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar por aqui. Então, vamos orar para iniciarmos aí mais um Rema. Pai amado, Pai querido, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha calar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, estar sintonizados contigo, Deus. Para que essa palavra, Senhor, venha ministrar aos nossos corações e que o nosso coração, Senhor, esteja como uma terra fértil, Senhor, para que a semente que será lançada possa vir, Senhor, a frutificar e gerar bons frutos. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos, Senhor, essa palavra a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus queridos, para a palavra do Rema dessa semana. Como vocês podem ver aqui embaixo, vimos e ouvimos. O que isso quer dizer? Eu vou trazer um contexto aqui para vocês entenderem para onde a gente vai seguir aqui. E a nossa palavra base está lá em Atos 4, a partir do versículo 18, que diz assim: E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhes disseram: Julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Trazendo aqui um contexto desse texto aqui que a gente acabou de ler. Pedro e João, eles tinham acabado de ser usados como instrumentos para curar um aleijado. E por conta disso ali, muitas pessoas quiseram se converter a Jesus Cristo, e aí eles foram confrontados ali pelos doutores da lei, pelos fariseus, a respeito do que eles estavam falando, e eles queriam meio que boicotar o que eles estavam fazendo, a pregação do evangelho, a cura dos enfermos, porque aqui na parte de Atos, logo no comecinho, foi assim que Jesus subiu aos céus e os discípulos começaram a efetuar ali a grande comissão que o Senhor deixou. Porque antes de Jesus voltar para os céus, o que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E aí ele fala sobre os sinais que seguirão aqueles que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas e tudo mais, né? Se vocês quiserem ler depois lá, o contexto tá lá em Marcos 16, dessa grande comissão. E aí quando a gente fala da grande comissão, muito se remete ao evangelismo. E não está errado, porque exatamente isso, é levar a boa nova. Isso que é o evangelismo. Só que muitas vezes a gente associa exclusivamente esse papel aos evangelistas. Só que os evangelistas são aqueles que são ungidos e chamados para essa função específica, para trazer um direcionamento, para trazer ensinos sobre essa área. Mas a grande comissão, o levar o evangelho, é uma comissão que foi dada para todos nós que cremos, para que todos possam ouvir e ver o que o Senhor está fazendo e continua fazendo. Aí você pode estar pensando, mas eu não tenho chamado evangelista, não tenho chamado missionário. Eu não fui chamado para ir para outras nações, para outras cidades para levar o evangelho. Como é que eu posso cumprir a grande comissão se eu não tenho esse chamado? Irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Por onde você passar, você pode ser um evangelista. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé é o seu campo missionário. Isso não significa que você precisa ir a outras nações. O seu campo missionário pode ser dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus amigos, né, com os familiares, dentro da empresa, dentro da escola, faculdade. A grande comissão é isso, é a gente assumir essa responsabilidade que Jesus deixou para todos nós, para que todos possam ver e ouvir. Aí você pode pensar, mas eu tenho vergonha de chegar na pessoa e falar de Jesus. Aí quando a pessoa vem desabafar comigo, às vezes eu nem sei o que dizer. Como é que eu vou fazer isso e cumprir essa comissão?
existem diversas formas, né, da gente poder cumprir esse chamado, né, essa incumbência que Jesus nos deixou. Muitas vezes, o nosso evangelismo vai ser simplesmente com a nossa vida, com as nossas atitudes. Na verdade, esse é o maior evangelismo que nós podemos fazer. Que nós sejamos reflexos de Jesus Cristo por onde nós passarmos. Que ao olhar para nós, as pessoas consigam enxergar a pessoa de Cristo, enxergar o amor de Cristo, conseguir através das nossas ações, das nossas palavras e atitudes, entender quem é Jesus. Porque muitas pessoas não vão entrar numa igreja. Nunca vão entrar numa igreja. Tem uma frase de Billy Graham que ele diz que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está escutando. A nossa vida fala muito a respeito da pessoa de Cristo. Então nós temos que agarrar esse chamado e realmente viver o nosso evangelismo diariamente. Uma grande ferramenta que nós temos são as nossas redes sociais. Porque muitas vezes a pessoa não vai pegar a Bíblia dela, não vai pegar uma Bíblia e vai ler. Às vezes a pessoa pode até ter ganhado uma Bíblia de presente, mas ela nunca vai pegar ali e falar assim, eu vou ler a Bíblia. Não vai. Não vai baixar um aplicativo no celular e ler a Bíblia, fazer um devocional. Muitas vezes, através daquilo que nós postamos nas nossas redes sociais, as pessoas vão ter acesso a isso, a essa palavra do Senhor. Eu estou fazendo um curso de mídias sociais especificamente para a igreja, e o professor ele tem focado bastante justamente nesse ponto, né, que as nossas redes sociais podem cumprir esse papel do nosso ID também. Porque às vezes você vai lá, posta um versículo que você leu no seu devocional, no seu stories, e alguém vai reagir e vai te mandar uma mensagem, vai querer saber um pouco mais sobre aquilo que você postou. Ou você contar um testemunho. Quantas vezes ali eu já vi passando ali no feed, por exemplo, o testemunho de mulheres que tiveram abortos, tinham dificuldade para engravidar, e aí num determinado momento o Senhor fez o milagre e hoje elas estão aí com seus bebezinhos, né? A gente tem muitos exemplos disso também na rede social. Isso é um testemunho que edifica a fé de outras pessoas. Então, as nossas redes sociais podem ser e são armas poderosas. Só que a gente tem que saber usar da forma correta. Porque elas podem ser armas poderosas de destruição, mas também elas podem ser armas poderosas para levar o evangelho, para poder cumprir essa grande comissão. Aposta quanto que se você postar lá no seu stories hoje, estou recebendo pedidos de oração, vai chover de gente te mandando mensagem falando que quer receber oração. Então, que a gente possa também usar essa ferramenta com sabedoria. Porque, de acordo com dados que eu vi algumas matérias recentemente, existem muitos jovens e adolescentes que estão se convertendo a Jesus Cristo através do que é postado nas redes sociais. E muitas vezes nem é por perfis de igrejas. É por perfis da igreja com I maiúsculo, que somos nós, a igreja de Cristo. Que por onde nós passarmos, as pessoas possam ter essa referência do que Jesus pode fazer. Porque hoje, quando a gente começa a contar sobre o que Deus tem feito, sobre milagres, sobre acontecimentos, sobre curas, nós estamos, vamos dizer, continuando a escrever o testamento da atualidade. Porque a Bíblia, boa parte dela foi escrita de relatos de pessoas que viram e ouviram sobre aqueles acontecimentos. A gente tem o exemplo ali de Mateus. Mateus foi uma pessoa que andou com Jesus lado a lado e escreveu o Evangelho de Mateus com base naquilo que ele viu. Em compensação, a gente tem o Evangelho de Lucas, que foi uma pessoa que ele não andou diretamente com Jesus, mas ele relatou os feitos de Jesus a partir daquilo que ele viu e ouviu, de pessoas falando para ele. Então, quando a gente se agarra nesse propósito, a gente começa a entender a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade da grande comissão.
porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos um papel fundamental para cumprir essa missão. Então, meu querido, que hoje você aí, nesse momento, você se lembre do que Deus tem feito na sua vida, de palavras que o Senhor ministrou no seu coração, no seu devocional. Use isso como uma ferramenta de expandir o reino, de expandir o evangelho, de levar as boas novas para aqueles que estão necessitando de ouvir. Que às vezes o que Deus falou no seu coração não foi simplesmente para você guardar e reter aquilo para você. Às vezes essa palavra foi entregue para que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas e ter as suas vidas transformadas. Então que você se permita ser esse instrumento nas mãos do Senhor, não deixando de lado a grande comissão, achando que isso é um papel simplesmente para os evangelistas. Nós podemos sim ser partes da expansão do reino de Deus. Então, que você possa se posicionar e ter estratégias, buscar no Senhor essas estratégias de o que você pode fazer para ser o embaixador do reino e aquele que vai ajudar nesse processo de expansão e de levar o evangelho a toda a criatura. Amém? Então é isso, que essa palavra possa ferver no seu coração, queimar no seu coração, assim como tem fervido no meu coração a respeito dessa palavra, que nós possamos aqui dizer, eis-nos aqui, Senhor, nos envia, independentemente de como seja, nos envia pela internet, nos envia na nossa família, nos envia no nosso trabalho, nos envia que seja para o campo missionário em outras nações, mas que nós possamos cumprir esse papel. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, por esse direcionamento que o Senhor nos deu. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor continue se revelando a nós, trazendo, Pai, direcionamento. Senhor Jesus, destapa, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que estejamos sensíveis, Senhor, à sua voz, sensíveis, Senhor, a receber o direcionamento e colocar em prática. Arranca, Senhor, todo medo, toda vergonha, para que nós possamos, Senhor, ajudar e sermos trabalhadores que estão ali, Senhor, para expandir o seu reino, para levar a tua palavra, para levar o teu amor para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que ainda não receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Que o Senhor nos capacite, nos ensine, nos dê, Senhor, espírito de ousadia, para que nós possamos ir, Senhor, para onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém! Então é isso, meus queridos, que o Senhor continue ministrando ao seu coração e até o próximo Rema.